estamos aqui para isso também. Bom, bora lá para a gente começar a parte da revisão mesmo. Eu trouxe esse quadro aqui para a gente começar com umas reflexões bem gerais para fazer um aquecimento memorial mesmo de 2025. Eu quero começar com esse quadro aqui em cima, com essa frase, que pode ser que vocês não consigam para agora, mas até o final do quadro, ver se a gente consegue. Vamos pensar que 2025 foi um filme e ele tem um título. Vocês já conseguem dar um título para esse filme? Tipo, o meu poderia ser Noites em Claro, parte um. Alguma coisa que resuma o seu ano. Se você ainda não consegue fazer o nome do filme, tá tudo bem. Depois você vai voltar. Mas se você já consegue trazer o nome, você já pode colocar aqui. Eu vou trazer alguma coisa de filosofia, sim. Eu acho que o tempo mais de dualidade que eu vivi. Foi esse ano. Ao mesmo tempo que eu diria que foi o ano que eu menos trabalhei, eu posso dizer também que foi o ano que eu mais trabalhei, que foi o ano que eu menos produzi, mas eu sobrevivi e deixei um bebê de um ano vivendo. Então, eu poderia me dar nota 10 e ao mesmo tempo me dar uma nota zero, dependendo do ângulo que eu olho. Então, assim, eu vivi uma dualidade imensa em 2025. Então, acho que minha frase ela vai se construir em alguma coisa disso, assim, de uma dualidade, uma bipolaridade de vida. Eu vou deixar aqui que pode ser que eu me inspire ao longo do caminho. E aqui nós vamos seguir essa sequência de perguntas. Vocês vão citar aí quais foram os principais acontecimentos que vocês tiveram em 2025. Aqui, sem texto grande, sem filosofia, vocês vão colocar os tópicos. Ah, viajei para tal coisa, consegui tal coisa, e nem sempre são coisas boas. Perdi alguém, fui promovido, fiquei desempregado, abri minha empresa, fechei a empresa. Mas os principais tópicos que vocês lembram que marcaram o ano de vocês. Sem muito pimpolho, assim, não precisa ficar buscando ai, uma palavra chique, uma palavra bonita. Bota aí de qualquer jeito, que só para te fazer recordar o que você entende que foram os principais acontecimentos. Uma viagem que você fez, ou uma viagem que você não fez, de repente você estava com tudo programado para uma viagem e ela não aconteceu, alguma coisa que foi adiado, mas que foi um acontecimento que marcou o seu ano. Gente, a qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone aí, perguntar, que vai ser bem um bate-papo pra gente ir fazendo juntos. Quem já tiver conseguido mapear esses cinco acontecimentos e já quiser passar para o próximo, é, a ideia aqui também é listar o que você considera que foram os
principais acertos que você teve esse ano? Tomada de decisão acertada. Você fez uma escolha que você entende que foi uma decisão boa. Ah, eu mudei, eu fui na academia todos os dias que eu me propus. É, eu escolhi não brigar por política no almoço da família. As coisas que você entende que você falou, não, eu escolhi isso de forma consciente e eu acertei. E aí, de novo, se você tiver feito uma viagem, aceitado uma proposta, ter pedido demissão, não aceitou uma promoção ou aceitou uma promoção, mas escolha que foi sua, não é a surpresa da vida. Ah, achei esse dinheiro na rua. Isso não foi um acerto. Acerto é tudo que foi uma decisão sua. Você escolheu e você entende que foi uma tomada de decisão acertada. E aqui não podem considerar as questões da vida profissional, da sua vida pessoal. Não se prendam. Ah, tomei uma decisão estratégica na empresa, escolhi atender um cliente, divulguei, fiz estratégia de marketing no, contratei um influencer, deu certo, foi um acerto, mas não só da empresa, vocês podem colocar aí de uma forma geral. Aqui eu já quero saber de vocês. Vocês conseguem listar 5 acertos de tomada de decisão ou vocês estão com dificuldades? O 5 a cabeça é sim, estou fazendo ou sim, estou com dificuldade? Eu Dá de consigo. achar 5. Tô aqui em 4. Quatro é bom. Se fechou em quatro, quatro é bom. 4 Quatro é honesto. bom. Eu pergunto porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de entender esse processo da vida, do tipo assim, isso aqui que aconteceu que foi bom, foi uma escolha minha? Eu que escolhi fazer isso? Porque muitas vezes a gente entra num fluxo de viver tanto no automático, de deixar a vida levar, que na hora de você voltar e a pergunta é foram os seus acertos, as pessoas ficam assim, mas isso foi um acerto meu ou foi uma sorte da vida? Isso foi uma coisa que eu escolhi? Ou foi, ou aconteceu no meu dia? O que que foi que. Porque isso foi um acerto ou não foi? Eu dei uma sorte. Eu vejo muita gente perdida, e até nas empresas, porque essa revisão que eu faço ela mais no contexto empresarial. E aí eu pergunto para os gerentes, quais foram os 5 acertos estratégicos da empresa? E não sabe, não sei. Tipo, muita coisa deu certo, bateram as metas, mas eles não sabem qual foi aquela tomada de decisão. Se a gente fosse, né, fazer um Pareto, quais foram as 20% das decisões tomadas que levou a 80% do resultado que você tem, e que na maioria das vezes, quando a gente retoma, é isso que acontece dentro da empresa, 20% da escolha leva a 80% dos resultados, eles não sabem.
E na vida pessoal, muitas vezes é do mesmo jeito. Tipo assim, o que que eu escolhi fazer para falar que a minha vida foi boa esse ano? Ou não? Então, por exemplo, um acerto que eu tive esse ano. Vocês vão ver que os exemplos que eu vou dar da minha própria vida, ele é totalmente dentro da bolha maternidade, porque o que eu fiz esse ano foi ser mãe. Esse era o meu plano e o meu plano deu certo. Meu planejamento estratégico de 2025 era isso, era ser mãe e nas horas vagas trabalhar. E foi isso que eu fiz. Eu fui mãe, nas horas vagas eu trabalhei. Então, um dos acertos que eu tive esse ano foi estabelecer rotina do meu filho. Achei assim que eu ganhei na loteria. Eu quase sei a hora que ele faz cocô. Eu quase adivinho. Então eu consigo me organizar no dia com assim, eu consigo ter uma mínima de previsibilidade porque eu estabeleci essa rotina em casa e foi um ponto acertado. A gente mudou de casa e a escolha da casa foi um acerto entre as opções que a gente tinha, os locais, a forma de negociação, a mudança da casa foi um acerto que a gente teve. Outro acerto que eu escrevi aqui: não pegar nenhum cliente esse ano. Esquisito, né? Esse acerto. Mas foi a decisão mais difícil que eu tomei lá em janeiro. Mas hoje, olhando, eu vejo que foi a decisão mais acertada. Porque eu fiz isso com a dor no coração. Eu demiti alguns clientes para eu seguir no meu planejamento, que era ser mãe. Fiz isso com muita dor no coração. Em alguns momentos eu dei uma titubeada, falei, ai, será que eu não dou conta? Hoje eu sei que eu não teria dado conta e foi uma decisão acertada, uma decisão que eu escolhi fazer. Foi um dos acertos que eu fiz. E investimentos, eu fiz alguns investimentos financeiros aí no Brasil, que foi uma tomada de decisão acertada. Quando eles me entregaram o resultado da carteira de investimento, eu vi que foi uma decisão acertada. Então, foi uma escolha que eu fiz e que foi um acerto dentro das minhas escolhas desse ano. Não sei se isso ajuda vocês, mas entende que é diferente das surpresas que a vida me trouxe? Foram acertos que eu escolhi fazer. Entre isso, várias outras coisas boas aconteceram no ano, mas nada foi alguma coisa que eu tenha escolhido fazer. Mas foi mais na surpresa. E nessa mesma linha, eu quero que vocês agora listem os principais erros que vocês cometeram esse ano. E aí, erro de escolha. Ah, não tô falando que bati o carro. Você não escolheu bater o seu carro. Foi uma coisa ruim que aconteceu, mas você não escolheu bater o carro, né? Mas, eu escolhi atender um cliente e cobrei barato e foi um erro a precificação que eu fiz para aquele cliente. Eu escolhi atender um tipo de cliente, me posicionar na internet de tal forma, e eu percebo que aquilo foi um erro. Um erro que eu, nitidamente, que eu cometi esse ano foi não usar as redes sociais para produção de conteúdo. Isso era uma das coisas que estava no meu planejamento para 2025, mas eu me atropelei na maternidade e não fiz. Deveria ter feito. Não fiz. Ó, o Eduardo com a cara dele, tipo assim, ó, te avisei. Esse olhar matador. Vou tentar no próximo ano, Eduardo. Vamos tentar, né? Então, a ideia aqui também é fazer essa listagem dos 5 erros daquilo que você entende que foi uma escolha que você fez e que não foi uma escolha acertada, que teve um impacto negativo na sua vida pessoal. Ah, namorei um cara babaca. Saí com a mulher que não precisava. Fui na festa e comprei o camarote do Jorge Mateus de R$ 600. Não devia ter feito esse investimento. Qual erro que foi uma escolha sua que você não devia ter feito e que aquilo acarretou alguma coisa negativa para o seu ano? E aqui talvez seja mais difícil do que o acerto de fazer essa listagem. Mas assim, tenta trazer para a consciência sem aquele.
sem aquela vergonha de falar assim, nossa, eu errei mesmo. A análise do ano, ela é pra isso. Tipo, errei, fui moleque, vou escrever aqui e pelo menos esse erro eu não vou cometer ele de novo no próximo ano. E se alguém tiver com dificuldade aí, levanta a mão que nós vamos tentando procurar junto esses erros. Mas é importante. E eles costumam ser mais que cinco, viu, gente? É porque a gente sublima. A gente deixa, a gente coloca o erro na última gaveta da memória para não ficar, porque não ficar remoendo a gente. Como mecanismo de defesa, né, Camila? Ainda bem que a gente faz isso também, porque Deus me livre dele ficar atormentando a cabeça da gente. E aí, conseguiram achar os 10 erros? Os 10 não, os 5 erros do ano? Está bem claro, já estava feito há muito tempo. Ah, que bom. Apesar de não ser bom ter tantos, né, ter os erros, mas que bom que eles estão claros para a gente não tentar não repeti-los. Olha, tem muita gente aqui que já conhece a dinâmica dos nossos encontros, e vocês sabem que parte, parte do sucesso do nosso. Ai, peraí. É a gente poder dividir. E nós vamos fazer isso agora. Gente, eu vou abrir as as salas simultâneas, vocês vão receber o convite aí. É rápido, só para a gente aprender a usar a dinâmica e sair. Vocês vão entrar com algumas pessoas nessas salas e vocês vão dividir com essa pessoa aí, fazer uma troca, vocês vão contar aí para ela. Quais foram os principais acontecimentos de 2025, seus principais acertos e seus principais erros? Aí entrou mais alguém aqui, peraí. Entrou. É, deixa eu colocar, porque essa pessoa não vai nem saber o que está acontecendo, né? Então, de forma bem rápida, a gente vai entrar, vai ficar 2 minutinhos, pode trocar, que a hora que eu cancelar, vocês vão voltar para essa sala e aí a gente vai voltar com para responder as perguntas. É os acertos e os erros só, né? E os principais acontecimentos de 25. Tá. É que eu cheguei um pouquinho depois, entendi. Alguém vai te ajudar a chegar na resposta. Hum. Uai, eu voltei? Deixa eu ver. Você lembra qual? Voltou. Peraí que eu vou te colocar numa sala e depois na outra de novo. Tá.
Ai, você tá saindo? Não tô entendendo por que que ele tá me jogando pra. Me jogou pra sala 2, voltou, agora jogou pra sala um e voltou. Eu vou te colocar na 3 aqui pra ver se lá você fica. É pra você ficar aqui. Conta pra mim. Quais foram os principais acontecimentos de 2025? Porque seu ano foi um acontecimento, hein, amiga? Foi, amiga, graças a Deus. Foi Não, me 2025. conta, você ficou noiva esse ano ou ano passado? Que eu também já fiquei perdida. Não, o pedido foi o ano passado, Ah, mas em janeiro que a gente oficializou com as famílias, sabe? A gente passa muito rápido, né? nó, muito. A Letícia tá aí também. Quiser compartilhar também. Oi. Oi! Maravilhosa! Oi! Até o cachorro quis ver quem era. Theo, para. Gente, família Gente, que funcionando, vida linda! Que real. bom que você tá aqui! Ai, tá boa. Não ia perder, tá? Tô rouca, tô toda ruim, mas não ia perder de novo. Não, Theo, que bom. para. Tá, a galera tá nas salas simultâneas aqui. Vamos esperar eles voltar enquanto a gente vai conversando. Tá, É, aqui, você também tá cheio de novidade para contar, né? Você abriu um novo negócio? abri. O Eu que que abri, eu é? vendi a Pétua, deu tudo, Não, você tá tipo, brincando. verdade. Uhum. Verdade, vendi. Você vendeu Né, para quem? Para algum grupo? para um cara que já era um cliente meu, ele comprava multimarcas, assim, comprava pro pet dele lá no Japão. E aí ele sempre amou a marca e tal. E aí chegou no momento assim que, quando a gente veio para o Rio Grande do Sul, eu vim por conta da Pétua, né? Só Aham. que é aquela coisa, né? Quando o povo da moda descobre que tem alguém que manja dos rolês aqui, acabam vindo atrás. E aí ali eu tipo já tive muita gente me procurou, acabei prestando consultoria para uma marca, depois fui para outra marca, quando eu vi eu já estava engolida dentro do ambiente de moda e assim, acho que por todo durante um ano mais ou menos, eu fiquei numa briga interna gigantesca, assim, sabe? Entre tipo, caraca, gente, eu amo trabalhar com moda, eu amo essa coisa do ego, dessa coisa tóxica, eu adoro isso. E os pets é um outro ritmo, e é assim, empreender, a gente sabe que é uma coisa super difícil, né? Uhum. E eu lembro que uma das primeiras frases que me falaram quando eu comecei a empreender foi: empreender é muito solitário. Então é assim, você vai se sentir só super sozinha. E eu Uhum. odeio trabalhar sozinha, odeio, assim. Então tudo dependia de mim, sabe? E algumas coisas, tipo assim, eu já tava começando a enxergar igual uma marra. E aí eu via que a Petro, ela tinha toda uma formatação linda, ganhou prêmio internacional, né? Tipo, de design, deu tudo certo. Só que ela podia muito mais do que eu podia dar para ela. E aí foi aquela decisão da mãe abrir a porta pro filho voar, sabe? Eu falei, Uhum. cara, deixa, eu tenho certeza que lá fora vai dar muito mais certo, porque lá eles já têm é, todo um entendimento, né, sobre esse mercado pet mais de luxo. Eles já despendem mais grana em relação a isso. Então aí vendi e aí eu tô com uma Cara, outra mas assim, empresa. cumpriu o seu propósito, porque a empresa ela foi feita para isso. Ou ela fecha ou ela é vendida. É isso, é isso. E aí fiz, fechei Não, meu kit Jéssica, olha que case de sucesso, assim. Ela tinha uma empresa, era a Louis Vuitton dos para pets. pet. Mas Uau! assim, quando eu falo de luxo, eu não tô, assim, é algo fora do nosso padrão Patos. Uhum. Uhum. Eu não consigo nem te dar um exemplo, assim, de onde que, por exemplo, poderia vender. Não, não A existe. gente vendia, assim, só para entender, o pessoal do. Sabe a cidade de Matarazzo, lá em São Uhum. Paulo?
Cidade Matarazzo é um condomínio que é, tipo, ultra mega luxo e só marcas muito exclusivas vão pra lá. Eles me fizeram 3 vezes a proposta para colocar a Pétua lá, porque eles enxergavam a Pétua como um produto que faz sentido dentro do universo deles. Então, lá, Cidade Jardim, a gente vendia muito em loja de humano mesmo, porque entendia que aquilo era um acessório, né? Não era um acessório pet, era um acessório praticamente para humano. E aí, assim, o que é bom e o que é ruim, assim, né? Porque você começa a nichar num grau que vai afunilando, 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 assim, sabe? E, e você sabe como tá o mercado no Brasil, né, gata? Uhum. Assim, Mas por ainda mais. assim é um case de sucesso muito grande, porque É, olha o que você conseguiu fazer. Você conseguiu fazer o branding é. em um curto espaço, sabe? Foi muito pouco tempo pra você conseguir esse posicionamento de mercado, para isso vir atrás de você, né? Até para ter equity, para você vender. Cara, É uma tudo, empresa assim. muito jovem Uhum. para ser assediada assim no mercado. Isso é muito case É, de sucesso. foi muito legal mesmo. Muito legal. Agora eu tô no meio de marcas. Eu Tá, mas e comecei agora você em. tá fazendo o quê? Você tem uma agência? Tipo, eu não sei, eu nem gosto que se chame agência, assim, sabe? Porque eu pego o meu olhar, que ele é, tipo, mais criativo e tá completamente conectado ao estilo da marca. E aí, todas elas eu entro para fazer um rebranding. Então, tipo, aí eu olho pro que tem, que precisa melhorar, reescrevo tudo, né? E depois redireciono toda a rota e vou acompanhando isso. Aí no último que eu saí na semana passada dele, eles estavam assim praticamente me acorrentando lá dentro e assim, tem coisas logo que eu saí, que eu finalizei a Pétua, eu joguei pro universo. Falei assim, cara, eu não quero ter FII mensal, que eu vou depender do cliente, que daqui a pouco ele vai achar Aham. que eu sou funcionária dele. E isso Uhum. aconteceu. Isso aconteceu. Assim, eu já tava, tipo, enlouquecida. Acordava às 7 horas da manhã já respondendo enlouquecida, cheio de calçado dentro do meu carro. E aí, o Vitor, tipo, ele pegou muito no meu pé. Ele falou assim, cara, não é isso, não é esse lugar que tu quis estar. Não é esse. E ele nem tá te fazendo feliz. E aí, tipo, eu falei, quer saber? Vou mandar pro universo, não quero mais. Só que eu sempre falo isso, né? Quando tu é muito honesta com o universo e com os teus princípios, com tudo mais, o universo ele te volta rápido, né? Aí Uhum. veio uma pessoa que é daqui, ela tem a Melina Ventre, ela tem o Eat Kitchen. Ela é um restaurante que é só, tipo, comida natural e ele é totalmente voltado ao wellness. A Melina é linda, ela tem um olhar muito próximo do meu, assim. E aí ela me contratou para fazer o branding profile dela, assim, sabe? Então, é tipo, ela quer se vender como uma marca mesmo, coisa que tá acontecendo bastante. E aí eu fiz, aí ela amou, amou. Aí hoje já apareceu outra e o restaurante dela entrou para eu começar a fazer toda a parte Ai, de gente. aí Mais tipo, vai sua cara, indo. impossível. Cara, muito legal. Eu comecei a fazer, eu falei, meu Deus, para fazer o rebranding dela foi muito fácil, assim, porque para mim ela já existia, era só, tipo, escrever, Uhum. É entendeu? materializar, né? E ela mandou 1000 mensagens. Ela falou assim, cara, nunca ninguém me descreveu tão bem, assim, que coisa boa. Aí já postou. Aí eu falei, cara, eu gostei desse viés, sabe? De em vez de pensar só em marcas, pensar assim, hoje em dia todas as pessoas são marcas, né? Aham, sim. E a comunicação nas redes sociais dela precisa ser um pouco mais coerente, né? Aquilo que ela quer, onde ela quer chegar. Então, Totalmente coerente, totalmente. é... Depois eu vou te passar, eu fiz uma mentoria, não sei se você conhece, com a Thay Dantas, que era diretora do G4, Ai, sei. Nossa, que chique. de marca pessoal. Assim, Uhum. um chuchuzinho, um Ai, chuchu. quero saber tudo disso, gente. Compartilha. Vamos ter a oportunidade. E aí, deu tempo de vocês falarem? Claro que não. E eu menti, eu falei que eu ia deixar 2 minutos e eu deixei 5. Eu vi. Mas é sempre assim, né? Falem demais. E eu já vou aproveitar esse parêntese para falar para vocês. Gente, aproveitem esse momento para essa conexão. Desses grupos que a gente faz com os workshops, já saiu tanta conexão legal, sociedade, empresa. Quem já fez outros aqui, sabe? O Eduardo, acho que você já fez uns 3 ou 4, né, Eduardo? Ele é testemunha, assim, do quanto que é interessante. E
o empreendedor, o empresário, ele precisa ter esse tempo de fala, fazer seu pitch, falar, tirar sua onda, contar o que que faz. Então, assim, parem de falsa modéstia, ai, não faço, ai, pelo amor de Deus, aqui a gente não precisa disso. Então, falem dos seus sonhos, falem dos seus objetivos grandes. Para de dedos na hora de falar de faturamento, vamos falar de dinheiro, vamos falar do quanto que a gente fatura, do quanto que a gente quer faturar, e é na casa dos milhões, é isso que vale. Sim, ai, eu tenho muita preguiça de empreendedor que fica cheio de dedos. Ai, eu não vou falar, ai, não sei o quê, ai, dinheiro não é um assunto legal. Ah, a assalariado. Para nós que temos que correr atrás da nossa vida é um assunto legal. Então, sim, sabe, jogo aberto, estamos aqui para isso. É interessante e é uma conversa comum nas mesas dos grandes executivos. A gente fala assim, quanto que a gente fatura, qual que é a nossa meta, qual que é o próximo ano. Os grandes empresários, eles falam isso assim, sem nenhum pingo de dedo. Vamos aprender com eles. Recado dado, podemos, podemos voltar. De desculpem, eu desabafo. Alguém levantou a mão? Não, Foi né? eu Você quer falar, para Ney? não, reforçando isso que você falou, né? É uma cultura brasileira realmente o fato da gente não falar sobre dinheiro. E aqui nessa vivência, algo que eu tenho aprendido totalmente é falar abertamente Uhum. sobre o quanto você ganha, o quanto que você ganhou em tal trabalho, etc. Exato. O americano, ele tem isso assim de forma muito fluida e, sabe, sem dedos. Também foi um ponto positivo que reforçou muito aqui. E é muito interessante que é uma pergunta não especulativa. Às vezes você tá assim numa conversa mais informal do jeito deles e eles te perguntam o quanto que você ganha e é a resposta anual. Ninguém fala de faturamento mensal. Não existe isso do que você ganha no mês, né? É tão uma visão de longo prazo que é sempre o do ano. É bem interessante mesmo. E uma outra coisa legal, André, que eu percebo, os clientes que eu tenho de fora, que, por exemplo, ele dá o preço do serviço dele, não importa quanto é o teu serviço, é o preço do serviço dele. Aqui no Uhum, Brasil, às vezes, tu fala o teu preço, o cara fala, não, mas tu podia estar cobrando mais, ou podia estar fazendo isso, podia estar fazendo... Tu faz um comparativo. Aí não, o meu preço é aham. esse, eu botei, não importa o teu, então tá tudo certo. Exatamente, tem isso mesmo. Não é. Eles não olham para o concorrente com esse olhar que a gente olha. É bem interessante mesmo esse ponto. Bom, para quem chegou antes da entrada nas salas, a gente já começou a parte da revisão do ano. Eu vou deixar aqui, vou fazer um resumo, quem quiser, para quem não fez e quiser ir fazendo, a gente começou trazendo um resumo para o ano. Quem quiser, a ideia é criar uma frase que defina o seu ano. É como se 2025 foi um capítulo da sua série, foi o seu filme e ele precisa de um título. Se ele tivesse que ter um nome, qual seria o nome do seu ano de 2025? Se não conseguir fechar agora, até o final vocês vão conseguir. Depois, vocês vão listar quais foram os principais acontecimentos de 2025 e escrever aqui. Não precisa de frase bonita, não é para ficar buscando verbo bonito. Coloca aí em tópico o que que aconteceu. Ah, viajei, comprei empresa, vendi empresa, faturei, quebrei, divorciei, casei, fui pedido em casamentos. Os acontecimentos que marcaram o seu ano. Os seus principais acertos, que foram as escolhas que você tomou, que foram escolhas boas, que impactaram no seu ano de forma positiva, e os seus principais erros. A gente foi até aí. Quem não tiver feito, pode ir fazendo. Agora a gente vai continuar e aí vamos tentar por uma reflexão um pouco mais profunda, pensando no ano, o que que você fez, mas que você deveria ter feito um pouco diferente. Não chegou a ser um erro, não entrou na lista do erro, mas se eu tivesse feito isso de uma forma diferente, eu entendo que poderia ter sido melhor. Então, tenta buscar essas reflexões e aqui em tudo aquilo que você acha que importa. Na forma que você conduziu os seus relacionamentos, suas conexões, a relação com seus pares dentro da empresa, com seu chefe, alguma negociação com seu cliente.
uma precificação que você passou, a forma que você tem conduzido o seu trabalho, ou a sua vida pessoal, ter cuidado mais da sua saúde, ter dormido mais, ter dormido menos, mas aquilo que você entende que você poderia ter feito um pouquinho diferente e que se tivesse ter feito esse ajuste, teria impactado de forma mais positiva no seu ano. Conseguiram trazer? Vocês conseguiram visualizar alguma coisa que vocês fizeram que deveria ter sido diferente? Já. Ótimo. De novo, eu vou falar de novo. Se alguém empacar, não conseguir fazer, tô aqui. Eduardo, os meninos tinham entrado, eles perderam a conexão? Não sei. Eles não estão mais no escritório, já saíram? Deve estar no, Ah, no trânsito. deve ser. Não, se aparecer qualquer coisa e se eles mandarem, você me avisa que eu tô sem olhar o É telefone. comigo. No próximo aqui, a gente vai listar, vocês vão tentar fazer também esse exercício de memória das conexões de pessoas, de empresários que vocês fizeram, de pares, mas conexões que você conheceu alguém que te levou para um cliente, você conheceu alguém que te promoveu, alguém que te levou para um curso, te deu uma sugestão, as conexões importantes desse ano. E aí, se você tiver, né, listar ali o nome dessas pessoas ou o cargo dessas pessoas, a diretoria da minha empresa foi uma conexão importante, ou me conectei com fulano que me indicou um curso que mudou a história do meu ano, eu me conectei com tal pessoa. E aqui, por que que é importante a gente trazer isso pro ano? Quando a gente retoma os pontos positivos, os acertos, os grandes acontecimentos, quando a gente puxa o fio da meada, na grande maioria ele está ligado a alguém que você conheceu. Aí você fala assim: eu fui promovido, ou eu fui para uma empresa. Aí a gente volta, mas como? Um dia eu estava em tal coisa, eu conheci o fulano, aí o fulano era primo do ciclano, que me falou, né? Aí de repente eu tô aqui. E mapear essas pessoas que fazem essas conexões, elas são importantes porque vai ser estratégico multiplicar essas pessoas no planejamento. Então, você entendeu que existe um perfil de gente que te leva para clientes. É interessante, em algum momento, multiplicar, tá? Onde que eu acho essas pessoas? Quais os restaurantes que ela frequenta? Quais os eventos? Quais os cursos? Aonde que eu acho mais dessa pessoa? Para você começar a frequentar de forma proposital esse lugar de conexões estratégicas, de gente que realmente soma para aquilo que, para o seu objetivo. Não teve conexão importante esse ano. Não põe nome nenhum, põe um ponto de exclamação, que seu ponto de partida para planejar 2026 vai ser daí. Não conheci ninguém, não falei com ninguém, não fiz nada disso, é daqui que você vai partir. Esse é o seu buraco negro que você vai preencher em 2026. E
E aí, já nessa mesma onda, vocês vão trazer aqui quais foram os eventos que vocês foram em 2025, que foram também eventos estratégicos. Quando eu digo evento, ele pode ser um evento corporativo, uma reunião, um café da manhã ou um jantar que alguém te convidou e lá você viu que o assunto da mesa era um assunto interessante. Não precisa ser exatamente um evento de ingresso. Mas, chamei a fulana para tomar um café comigo e aquilo foi totalmente estratégico porque ela me deu uma ideia do meu negócio, ela me ouviu, me deu uma mentoria. Resgatem na memória aí eventos, entre aspas, né? Pode ser o evento de ingresso, mas pode ser esse evento de alguém que foi na sua casa, mas que aquilo mudou alguma coisa no ano. E, de novo, talvez não tenha tido. E aí você vai deixar em branco, deixar um ponto de exclamação para você lembrar que o ano que vem você precisa ter pelo menos três. Três eventos estratégicos, inteligentes, para te levar para as conexões que importam no ano. E não, gente, não é show do Jorge Mateus, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Ok, só pra setar, né? Porque daqui a pouco aparece aí. Show do MC papapá. Talvez você não tenha tido, Marcelo. Ou você lembrou de um, você fez cara de quem lembrou. Talvez esse aqui seja seu evento do ano. A hora que você contar direitinho que você está trabalhando no escritório de advocacia com imigração, que a gente pode buscar fazer um visto diferente com você, um green card. Talvez isso muda todo o jogo. Mas você não conta? Parecendo que é segredo? Segredo nenhum. Tô correndo atrás dos clientes. Então, não perca a oportunidade de falar. Podemos ser clientes potenciais. Inclusive, Eduardo tá querendo expatriar, não quer ser pagador de imposto brasileiro, mas não. Quem sabe os Estados Unidos? Vou te chamar no WhatsApp, Eduardo. Essa é uma grande verdade. Eu não quero trazer meu dinheiro para pagar imposto duas vezes. Ninguém aguenta Verdade. mais. Primeiro, o mundo é muito bom. Não falou nem por conta dos impostos, mas traz outros benefícios para a qualidade de vida. O imposto que eu pago aqui, ele é um imposto caro. Só que eu nunca vi um buraco na estrada. E aí eu pago feliz, eu não pago triste. E aí eu Poder acho isso, aquisitivo que você tem aqui é infinitamente melhor do que no Brasil. é, E mesmo você ganhando pouco. isso é verdade. Eu tenho gente que trabalha comigo, quem trabalha comigo e ganha pouco aqui, se converter em real, ganha 16 mil. E Mas ganha o mais pouco. importante é que ele consegue viver bem, né? Não é nem Sim, a questão da conversão, sim. E aí você vai olhar só o preço de gasolina. Na minha truck eu uso US$ 50 para encher o tanque do carro. Se fosse no Brasil, era R$ 800. E eu tento falar isso com muito cuidado, porque eu não gosto de falar mal do Brasil. Eu não gosto de quem fala mal do Brasil. Mas quando o assunto é imposto, é difícil. É Não, difícil não é defender meu questão de país. falar mal, é questão da realidade. Aí a pessoa quer converter. Fala, vou converter o preço da gasolina seu com o Brasil, é a mesma coisa. A diferença é que uma pessoa aqui, se ganhar o mínimo, ganha US$ 2.000. No Brasil, você ganha 1.300. Se você for encher um tanque de um carro popular no Brasil, você vai gastar 300, R$ 400. Aqui você gasta 25, É. US$ 30. E A sem contar diferença que o é carro popular custa 100 mil, né? Como é que faz? É um carro popular que custa 100 mil. Aí aqui você vê gente andando de Corolla novo, sei lá, pagando um salário mínimo. É, infelizmente. Eu não queria concordar, gente, mas é mesmo. Infelizmente. E aí, foram de pessoas e eventos? Mapearam aí? Maravilha. E agora?
um quadro difícil da gente também colocar, que foram as decisões que você não tomou em 2025. Às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, aquilo que você procrastinou. é, eu devia ter escolhido tal, ter feito e não fiz. Deixei para depois, e o depois é nunca e nunca mais chegou. E aí é 2026, e que se você não lembrar disso, daqui a pouco é 2027, e nós estamos fazendo a mesma lista. Não criei conteúdo, não investi meu dinheiro, não comprei Bitcoin. Gente, eu tenho que colocar um dos meus erros, não comprei Bitcoin esse ano. Que vergonha de mim mesma. Colocar o erro 6. E caiu de novo, na hora de comprar. Então, as coisas que você não fez em 2025. Não fui na academia, não fiz dieta, não fiz a pós-graduação que eu falei que eu ia fazer, não olhei os editais do mestrado que eu falei que ia fazer. Deixa eu ver, eu já escutei muita coisa esse ano para lembrar as coisas que as pessoas não fizeram. Não pedi minha namorada em casamento, escutei essa hoje. Não tive filhos, O erro ano não acabou, grave. hein? Pra pedir a namorada em casamento tem 20 dias ainda. Dá tempo, é verdade. Conseguiram aí trazer alguns pontos importantes de coisas que vocês não decidiram fazer? Se alguém tiver empacado, me fala que eu tento ajudar a desatolar. Nossa, essa minha lista tá imensa, gente. Aí essa aí eu tô com dificuldade? É porque seu ano foi muito pra cima, né? Foi. Mas se não teve também, talvez não tenha tido. Porque realmente seu ano foi um ano atípico. Uhum. Se a gente fosse fazer um gráfico, gente, o ano da Jéssica, ele fez igual startup, assim, ó. Foi. Fez Amém. bom demais. Quem já tiver terminado esse aí e já quiser passar aqui para as ações, nessas ações, talvez a resposta daqui de baixo você já tenha escrito ela em cima. E aí é só retomar para ficar ali um resumo. Teve algum projeto que você tinha para 2025? Você falou lá em dezembro, não, ano que vem eu vou meter o shape. Ano que vem eu vou falar inglês. Ano que vem eu vou passar 30 dias na Europa. Ano que vem eu vou fazer um MBA. Ano que vem eu vou, sei lá o quê. Você falou que ia fazer e adiou? Se teve aquele projeto que era o seu projeto para 2025 que você não fez, vai colocar aqui. Não meti o shape. Eu queria ter metido o shape esse ano, mas mais uma vez não foi. Além de um projeto que você adiou, que você começou alguma coisa e não terminou. Então, comecei em janeiro, falei que ia fazer inglês. Matriculei, fiz 2 meses, chegou o carnaval, não fiz mais.
Você começou alguma coisa naquele gás ali de janeiro e degringolou? Se estiver acontecido, bota aí. Nessa mesma linha das ações, teve alguma ação, alguma coisa assim, durante o ano que você fez e que você olha agora e fala assim, cara, não precisava, não mudou meu ano. Eu dediquei, fiz, mas não precisava ter feito. Se tiver bom, bota. Se não tiver também, talvez você não tenha feito nenhum esforço que você olha agora e fala, nossa, dei bobeira. Não precisava ter feito tal coisa. Não mudou nada, não impactou nada no meu ano. E, para terminar esse ponto das ações, quando você volta nessa retrospectiva, tem alguma coisa que você olha e fala: se eu tivesse feito isso, teria mudado o resultado do meu ano? Se tiver alguma coisa que você olhando para trás hoje, pensando se aquilo tivesse acontecido, teria mudado de forma efetiva o ano, você vai colocar também. E aqui nós vamos seguir para esse resultado. Se você fosse fazer uma avaliação do seu ano de 2025, o seu principal objetivo do ano, ele foi alcançado? Com uma simples resposta sim ou não. Só que a pergunta de ouro aqui é: você sabia qual era o seu objetivo? Que às vezes essa resposta fica até essa pergunta fica até sem resposta. Porque tem gente que não sabia. Foi vivendo e nadando para não se afogar. Mas para quem tinha o objetivo de 2025, esse objetivo, ele foi alcançado? Coloca aí para mim no chat um sim e um não, só para eu saber se a gente tem uma estatística dos outros que eu já fiz. Ó, esse grupo está fora da estatística. A maioria, sim, cumpriu com o objetivo do ano. Nos outros grupos, a maioria não. A resposta era não. Não bateu aquele objetivo. E terminar com o objetivo no sim também, às vezes, nem quer dizer que você bateu a meta. Talvez você até deixou ali, arranhou a meta, não chegou na meta numérica que você queria, mas seu objetivo principal foi alcançado. E agora uma nota final. Se você fosse dar uma nota de 1 a 10 para o ano de 2025, que nota seria? Quem quiser me contar aí no chat também, eu fico curiosa, pode me contar. Eu gosto de especular os números alheios. 7, 7 é médio. 8 é bom. De 8 para cima é bom.
A Jéssica deve ter sido aquele assim, ó, só não dou 10 porque eu vou dar uma margem de melhoria. Foi. Aham, foi esse. Porque tem objetivos maiores para alcançar ainda. Eu acho que é dessa. É o vírus do empreendedor, né? Você bateu a meta, tá Uhum, feliz, tá acontecendo, mas eu ainda queria um pouquinho mais. Então, eu vou deixar aham, essa é margem isso. de melhoria. Quando eu penso assim no número pro meu ano, assim, eu acho que o título de dualidade do meu ano ele traduz muito isso, porque assim, ao mesmo tempo que eu daria uma nota 3 que eu poderia falar assim, Norma, que ano difícil, um ano que eu não dormi do jeito que eu queria, eu não treinei do jeito que eu queria, eu não trabalhei do jeito que eu queria, eu não fiz as entregas do jeito que eu queria. Eu não namorei do jeito que eu queria, eu não fiquei com meu marido do jeito que eu queria. Ao mesmo tempo, eu não sei se a maternidade me fez romantizar a vida, eu daria uma nota 12 pro ano. Que as coisas aconteceram assim, do jeito tudo muito lindo, ver meu filho crescer, aprender a engatinhar e falar e estar aqui full time com ele. É um desenho de vida que quem me conhece sabe que eu não desenharia essa vida pra mim, ser mãe full time. Eu jamais planejaria essa vida para mim. Eu faria outros planos. E provavelmente, se a vida não me desse essa surpresa do jeito que foi, eu estaria morando no Brasil, em Patos, e meu filho estaria numa escola, o que não tem problema nenhum. Esse seria o plano da minha cabeça. Mas a vida me presenteou de outro jeito e que nesse sentido é um nota 10. Mas aí vem meu outro lado e fala: não, mas que ano ruim, hein? No gráfico de faturamento, foi o ano que eu menos faturei, foi o ano que eu menos entreguei, mas, ao mesmo tempo, tô feliz porque não era o meu plano, mas muita coisa boa aconteceu. Então, eu tô assim, tô bem na dualidade. Eu daria um 4 para um lado e um 12 para um outro. No fim, tô feliz. Faço uma média boa. Agora, nós vamos seguir, depois desse resumo geral. Só com isso aqui, vocês já conseguem ter um quadro visual de 2025? Sem falar se ele foi bom ou não, mas já consegue, assim, dar uma retomada? Ajuda bastante. Ótimo. Um dos objetivos é isso, assim, ter esse ponto visual para pegar isso aqui e planejar melhor 2026. Agora, nós vamos tentar trazer indicadores mais numéricos, e algumas coisas assim, mais tática mesmo de cada mês. Eu sei que não é fácil fazer isso aqui, retomar, afinal são 12 meses para trás. Tem uma dica que eu faço, que é pegar a galeria de fotos do meu celular e ir voltando nos meses que eu vou meio que lembrando de coisas que aconteceram, porque eu sou meio maníaca dos registros. Então eu tenho foto de relatório que eu entreguei, foto de tela de computador, de reunião, então isso me ajuda a dar uma organizada nisso. Mas a ideia aqui é realmente trazer um número para cada mês. Então, qual foi o principal acontecimento de janeiro? Colocar aqui. A meta foi batida? Sim ou não? Se você tiver isso já numérico e né, já quiser colocar, eu bati a meta, foi vendida 30 mil em janeiro, você já pode colocar. Teve alguma falha? Qual foi a principal falha desse mês de janeiro? Não atendeu o número de clientes, não fez follow-up com os resultados. O que você entende que você falhou naquele mês? Teve alguma ação sem resultado? Você fez uma ação de marketing, você fez alguma coisa, você investiu em tráfego, deixa eu ver, na vida pessoal, que você estava namorando e teve uma briga, aquilo não resultou em nada. Tenta trazer coisas que você mapeou ali, que não, você fez e não adiantou em nada. O que que deveria ter sido feito em janeiro e não foi feito? Devia ter feito planejamento de 25 e não fiz. Você vai escrever aí. O insight que você teve naquele mês, se você conseguir lembrar, você vai colocar e você vai também dar uma nota para cada mês. Então, mês de janeiro foi nota 4, mês de fevereiro 5. Em março eu já bati a meta, foi bom, superei, nota 8.
Tenta, eu sei que assim, vocês não vão conseguir fazer talvez de forma total por não ter esses dados, mas tenta retomar o que que foi o acontecimento de cada mês, de que forma que isso foi acontecendo, porque, como eu falei lá no início, os anos. A gente acha que não, mas os anos eles tendem a ser anos muito iguais. De demanda, no formato, como que as coisas vão acontecer, o que acontece em cada mês, como que o carnaval impacta a vida da gente, um mês de feriado. Novembro, por exemplo, é um mês de faturamento baixo. Quando a gente vai olhar, não é coincidência, é um mês que tem muito feriado. É um mês curtíssimo, aquilo pode impactar se a gente ir retomando ano após ano, não é uma coincidência de que novembro sempre é um mês ruim. E isso, claro, que eu tô falando específico, alguns negócios isso acontece, para outros negócios não. Para quem faz festa é ótimo. Mas para a maioria dos negócios é um mês ruim. Janeiro, é coincidência de janeiro ser assim, assim. Então tenta retomar cada um desses meses para ter essa nota, para isso ajudar quando você for fazer o planejamento para frente, de janeiro, de fevereiro, você ter esse histórico para lembrar. Abril do ano passado foi um mês bom. O que que foi que eu fiz naquele mês que aconteceu tal coisa, até para replicar nos outros meses, para ver o que que dá para ser feito. Marcelinha, boa aula para você. A hora que eu tiver com a gravação do resto da aula, eu te mando, tá? Então, nessa folha aqui, a gente tem o do primeiro semestre do ano e na segunda do segundo semestre.
Nossa, retomando aqui, parece que eu vivi 10 anos em um ano também. Já estão no segundo semestre aí? Então, vou colocar aqui mais 4 minutos. Depois eu vou compartilhar lá no grupo a gravação da aula para poder terminar. Devo colocar amanhã o link lá. Quem já for conseguindo terminar aí, já me vai falando. Aí eu coloquei aqui dezembro, mas dezembro ainda tem muita coisa para acontecer. Vou apagar.
E aí, conseguiram fechar a avaliação mensal? Estou em setembro. Vai avançando. Para a gente seguir aqui com o cronograma, eu vou deixar vocês com esse dever de casa aí para vocês terminarem, para a gente poder seguir aqui com o que tinha aqui no cronograma. Eu tenho aqui dois gráficos para a gente fazer, para trazer também. A ideia é trazer números para tudo o que a gente avalia no sentido mais filosófico também trazer para mais números. Então, aqui eu tenho o que a gente chama dessa roda de diagnóstico da vida pessoal e uma da empresa. Quem quiser fazer das duas, pode fazer das duas. Quem quiser fazer só da empresa, pode fazer só da empresa. Quem quiser fazer só da vida pessoal, pode fazer. Mas a ideia aqui é muito simples: é a gente colocar, trazer um indicador numérico. Eu sei que aqui tem muita gente que já fez ela dos workshops, avaliando cada área da nossa vida. Então, para mim, e aqui vamos pensar para trás: contexto, vida, 2025. É, pro ano de 2025 inteiro, qual seria a nota pro aspecto emocional que você daria? Ah, nota 7. Ah, pro meu lado espiritual, quanto que você entende que você dedicou seu tempo pro lado espiritual em 2025? Conjugal, casamento, namoro, noivado. Ah, eu não tenho nada disso, você só pula. Filhos, ah, eu também não tenho, é só pular, não marca. A sua vida social, tempo dedicado para as conexões, um lazer, contato social de network empresarial, tempo dedicado para a sua saúde, ao servir, e aqui servir pode ser qualquer forma que você entende que você vai servir as pessoas, numa igreja, na instituição, dentro da sua casa, que você ajuda seus vizinhos, mas seu tempo que você é uma pessoa útil, que você ajuda as pessoas. Intelectual, o tempo que você dedicou para estudar, fazer uma pós, fazer um inglês, parte acadêmica mesmo, a sua área financeira. Aqui, gente, financeiro da vida pessoal, não é o faturamento da sua empresa. Quanto que você se organizou nas suas despesas pessoais, se você fez do jeito que você gostaria, o quanto satisfeito que você está com essa organização financeira e a sua vida profissional. Então, aqui você vai pensar no seu CPF. Você, pessoa, somente a sua vida pessoal. E aqui, para quem for fazer dentro da empresa, é a mesma ideia. Você vai fazer uma avaliação pensando nesse recorte de 2025 e vai dar uma nota 1, como se você estivesse inteiramente insatisfeito, e uma nota 10 se você estivesse inteiramente satisfeito com aquele tópico. Começando aqui com a parte de relacionamento do seu time, as pessoas que compõem a sua empresa. Se você é uma empresa sem time, você pode pensar também nos parceiros, as pessoas que trabalham junto, você contrata um freela, uma agência de marketing, que aquilo acaba compondo a sua empresa. Então, no relacionamento dessas pessoas, de 1 a 10, o quanto que você está satisfeito. Depois, a área financeira, aí aqui é da empresa, que é o faturamento, a questão do lucro operacional, o quanto que a sua empresa está saudável nesse quesito fiscal, contábil, tributário, porque às vezes você bateu ali um faturamento alto, mas você teve umas despesas muito altas, e aquilo não ficou saudável para a empresa, o quanto que de 1 a 10 a sua empresa, o seu CNPJ, ele tá bem no quesito financeiro. Persona bem definida, o quanto que você entende que você conhece bem o seu cliente. Você sabe quem é exatamente o seu cliente, quem que é a pessoa que você atende, qual que é a dor que ele tem, como é que você é útil, como é que a sua empresa agrega valor. Então, o quanto que você tem bem definido, claro isso para o seu negócio. Então, de 1 a 10, o quanto que esse cliente, essa persona, ela está bem definida para o seu modelo de negócio atual. Vai avaliar também a sua proposta de valor.
a sua proposta de valor único, aquilo que você entrega para além do seu serviço e do seu produto para o seu cliente. O quanto que isso está claro para você, para o seu time e para o seu cliente. O quanto que você consegue realmente mostrar para o seu cliente o valor que você tem, a clareza que você tem, que o seu negócio tem para aquilo que ele está te comprando, para o serviço que você está entregando. Você vai avaliar de 1 a 10 também o seu branding, que é a sua marca, o seu posicionamento. Você tem um cliente, você entende que a sua proposta de valor é única, mas você está conseguindo passar isso? Você é bem posicionado no mercado, nas redes sociais, você é conhecido e reconhecido, exatamente por aquilo que você gostaria? Então, de 1 a 10, o quanto que, pensando em 2025, esse brand merece essa nota? Treinamento e desenvolvimento dentro da sua empresa, o quanto que as pessoas, o seu time ou você mesmo conseguiu treinar e se desenvolver durante esse ano. Depois você vai avaliar o marketing, que é diferente do brand. Aqui no brand a gente está falando da marca e do posicionamento. E o marketing é exatamente as ações de marketing, as suas divulgações, a sua promoção, a forma como que você está fazendo essa divulgação, as parcerias. Então, marketing mais com as vendas. E o brand com a marca e posicionamento. Depois você vai avaliar os seus produtos e serviços. De 1 a 10, o quanto que o seu serviço e o seu produto. E aqui vamos tentar fazer um exercício de. Eu sei que a nossa empresa a gente olha para ela como um filho, mas com um olhar mais crítico mesmo. O meu produto ele está redondinho, a minha prestação de serviço ela tem ali uma margem de melhoria, tem alguma coisa ali que eu posso fazer melhor. Eu tô com o melhor fornecedor, meu fornecedor está me entregando um produto de qualidade. Então, de 1 a 10, a nota que eu dou para esse produto e para esse serviço. A liderança da sua empresa, se é você que lidera ou se você tem um time de liderança, mas o quanto que a forma que isso está sendo conduzida e o quesito inovação e tecnologia. O quanto que a sua empresa ela está olhando para isso, ela está conseguindo inovar, trazer tecnologia, trazer inovação para dentro do negócio. E para cada um desses quesitos, você vai marcar uma nota aqui dentro da roda. E depois que você marcar, a gente vai ligar os pontos um no outro. Tanto do da vida pessoal, se você estiver fazendo, quanto o da sua empresa. Também eu vou fazer só para exemplificar como é que ficaria uma roda da vida. Andressa, um Hum. é totalmente insatisfeito e o 10 é satisfeito. Um inteiramente insatisfeito, tipo assim, zero satisfeito, e o 10 extremamente satisfeito, tipo, totalmente adequado, ok, maravilhoso, nota 10. Obrigada.
E aí, conseguiram fechar aí a roda? Como é que essa ferramenta ajuda a gente a dar uma visualizada, e trazer esses números? Primeiro, porque quando a gente vai pensar numa avaliação do ano, a gente é muito tendencioso a meio que separar a vida em dois aspectos, pessoal e profissional, como se fosse só isso. Mas não é, né? A vida ela tem suas múltiplas facetas e ela passa por tudo. Ela passa pela nossa questão emocional, pelo financeiro, pelo intelectual, pelo tempo de servir, que a gente é útil para as pessoas, a nossa vida social, as relações conjugais. E em algum momento você pode ter tido um ano maravilhoso, mas ter deixado algum aspecto para trás. E na empresa a mesma coisa. Tem empresa que está voando, está faturando, está entregando, mas ela está deixando a questão da marca, do posicionamento de lado. E isso no longo prazo pode ser um impacto muito negativo. Então, isso aqui é para a gente realmente visualizar, para entender aonde que, que existem as margens de melhoria, que um ponto, às vezes, ele não interfere no outro, mas às vezes sim, às vezes é sistêmico também. Porque se eu tô com meu marketing ruim, aí meu faturamento também não tá batendo, e aí a saúde financeira da empresa não vai bem, aí eu perco a paciência com os funcionários, aí a nossa liderança desanda, e aí esse relacionamento com o time não vai bem, e aí quando a gente vê, a gente tá com a roda da empresa. O próprio diagnóstico dela ali, os próprios números, eles mostram que tem alguma coisa que não vai bem. Na hora, quando a gente for fazer o planejamento para 2026, a gente vai usar essa mesma ferramenta, mas ali ela é de uma forma mais estratégica, porque a gente escolhe a área de alavanca e quais as ações que vai ser o foco de 2026. Então a gente vai olhar para isso para entender, falar, não, 2026 a minha empresa precisa olhar para a parte financeira. É ela que vai levar o resto todo para cima. Ah, não, 2026 a minha área de alavanca vai ser branding. Eu preciso olhar para esse posicionamento no momento que a gente está. Quem não olhar para isso vai ficar para trás. Então, 2026 meu foco vai ser esse. E dali saem planos de ações e meio que um organograma sistêmico, de como, quando a gente tem uma área de alavanca, ele melhora as outras áreas. Então, esse ponto também, quando a gente, lá no workshop de planejamento, a gente olha para isso de uma forma mais estratégica. Mas é bom ter esses números porque eles servem de histórico. A gente já olha para isso, depois retomando e entendendo. Opa, terminei 2024 dando nota 6 nessa área, esse ano eu já dei nota 7. E aí isso acaba tendo, porque a gente se perde, ao longo, e durante na empresa, a gente acaba tendo muitos registros de faturamento, um CRM, de atendimento ao cliente, mas esses pontos, esses aspectos mais culturais do negócio, a gente acaba se perdendo e ao longo de 5 anos parece que a coisa aconteceu como uma mágica, mas na verdade não foi. Então guardem isso aqui, que na hora do planejamento estratégico a gente olha para isso aqui de uma forma mais inteligente, mais direcionada. Mas já é bom porque já saímos da área de, meu ano foi bom, para. Eu já sei exatamente. Minha nota foi 5, foi 7, foi 9 e eu já sei o que eu tenho que melhorar. Porque bom é o quê? O que foi um ano bom? Bom pode ser várias coisas. Ou o que foi um ano ruim? Mas então agora eu já sei. Nota 7 para o financeiro. Então eu já preciso passar de um 8 para um 9. Inovação e tecnologia, nota 3. Já sei que essa é uma área da empresa que eu preciso olhar. Ele já dá uma clareada ali para entender qual é o caminho que a gente precisa tomar para o próximo ano para chegar no resultado que a gente precisa. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar na ferramenta isso que eu tô falando? Ou estamos viajando? Estamos ok? Maravilha. Então vamos seguir. Com essa parte dessa avaliação, como eu sei que não é todo mundo aqui que vai fazer o planejamento estratégico, eu já trouxe uma ferramenta que vai ajudar vocês a dar uma funilada e já começar a pensar em 2026. Aqui, essa ferramenta, ela é a mesma guia daquela primeira que a gente fez. São algumas perguntas que vão direcionando a gente
para funilando, porque eu sei que todo mundo quer tudo em 2026. A gente quer emagrecer, viajar ao mundo, casar, ter filho, ir para Itália, ir para a Ásia, conhecer a África, abrir empresa, expandir, internacionalizar. Só que não dá tempo. Vejam, né? A gente já está em dezembro de 2025. Foi ontem, em janeiro. Passa muito rápido e o ponto principal do planejamento é escolher o que não fazer. Então, esse funil das coisas que a gente almeja, mas escolher o grande projeto para 2026 é a grande sacada do planejamento. Não é nem aquilo que a gente vai fazer, é aquilo que a gente deixa de fazer para fazer o importante. Então, a pergunta número um aqui é: qual é o grande projeto para 2026? Eu sei que você tem muita coisa para fazer. É assim, é uma lista infinita. Mas qual é o grande projeto para 2026? Aquele que você pudesse escolher um para gastar a sua energia, seria lá que você colocaria. E se você ainda não tem, talvez você olhando para 2025, para aquilo que não deu certo, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você adiou, essas folhas anteriores, talvez elas já te dão um spoiler para onde é que você está indo. Quando você olha a sua roda da vida e fala, olha lá, nossa, eu dei uma nota 3 para minha saúde, péssimo. Talvez esse é o caminho que você tenha que tomar. E é só um, eu sei que tá passando aí na sua cabeça que você quer fazer três grandes coisas no ano que vem, mas eu venho te dizer que não dá tempo. Se você conseguir fazer um grande projeto pro ano, você já tá assim, incrível. Você já está fora da curva, porque na maioria das vezes o que a gente faz é só viver um dia após o outro, dias iguais, sem que nada aconteça e passando ano após ano. Depois de escolhido o seu grande projeto para 2026, você vai começar pelo porquê. E é importante você escrever aí do seu jeito um lembrete para você, porque vai chegar depois do carnaval, você vai ter esquecido disso aqui. E essa foi a ferramenta que mais me ajudou esse ano. Inclusive, a minha que eu fiz o ano passado, ela tá aqui na minha frente, ela fica no meu computador, porque foi ela que me ajudou o ano inteiro a lembrar que o meu grande projeto para 2025 era ser mãe. Porque a minha tendência era não querer ser só mãe. Mas era esse o plano que eu tinha feito em 2024. E aí, todos os dias que eu acordava meio bad, tipo assim, ai meu Deus do céu, cliente me ligando, e eu não fechando, deixando aquela sensação de deixar dinheiro na mesa. Aí eu voltava aqui na minha folhinha e abria a primeira página do meu planejamento. E tá aqui. Meu grande projeto para 2025, ser mãe. Aí eu lembro, aí aquilo assim, vinha igual um perfume, tipo, eu tô seguindo o plano. Eu tô seguindo o plano. Esse era o plano e eu tô seguindo o plano. Então, escrevam aí por que que isso é importante para você. Esse projeto que você escolheu. Por que que isso é importante? Depois de colocar aí esse lembrete do porquê que isso é importante para você, você vai pensar um ponto muito importante, a gente falou disso lá no primeiro, na primeira folha, são as conexões. Grandes projetos, a gente nunca faz eles sozinhos. Sempre tem alguém, e conexões e pessoas que vão contribuir assim de forma estratosférica para o seu projeto.
um mentor, um conhecido, um contato. Mapeie, escreve aí o nome da pessoa que vai contribuir para esse seu projeto. Do tipo assim, daqueles que podem acelerar de 0 a 100 em uma ligação o seu resultado. Com esses nomes em mentes, se você não tem um acesso fácil a essa pessoa, já pensem aí qual que vai ser o plano que vocês vão bolar para acessar essa pessoa e fazer com que essa pessoa te ajude, vire seu parceiro, escute a sua ideia, compre a sua ideia, venda a sua ideia, qual que vai ser o plano para acessar essa pessoa que você precisa para chegar nesse seu projeto. Com esse plano já definido, quem conseguir já passar, para esse grande projeto que você decidiu que vai ser a sua linha de estratégia para 2026. O que que você precisa aprender para esse projeto? Aí aqui a gente vai trazer questões mais técnicas mesmo. Ah, meu grande projeto é trabalhar com inteligência artificial. O que que você precisa aprender para isso? Algum curso que você precisa fazer, alguma formação, ou até mesmo tem a parte das skills que não são hard para isso. Ah, eu preciso aprender a ser cara de pau. Eu preciso aprender a pedir ajuda para o meu chefe. Eu preciso aprender a mostrar o meu serviço. Eu preciso aprender a ter menos vergonha e mostrar a cara na rede social. Mas o que que você precisa desenvolver para que esse seu grande projeto de 2026 ele entre em prática? Aquilo que depende de você. Ah, eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender uma linguagem de programação, eu preciso aprender sobre marketing digital, sobre vendas. O que que você precisa aprender para que esse grande projeto de 2026 seja verdade? O próximo aqui, a gente vai falar já da parte de dinheiro. Um levantamento de investimento, mas não só isso. Às vezes, o investimento que você precisa fazer para esse projeto, ele não é só financeiro. Então, aqui, se você tem um grande projeto que envolve questão financeira, você vai colocar quanto que você precisa investir para esse projeto sair do papel, para ele acontecer.
Mas mais que isso, existe um investimento, às vezes, do seu tempo, da energia que você precisa colocar, de alguma dedicação específica. E aí você já pode mapear isso também, porque esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente tem um projeto e ele depende do nosso tempo que não existe. E aí a gente tem que inventar um tempo. E se a gente já não tem clareza de que esse projeto vai demandar 4 horas por dia do meu tempo, 6 horas semanais, vai chegar dezembro de 2026 e você vai falar, não tive tempo. E é verdade, você não teve tempo, mas não era nenhuma novidade que você não ia ter. Então, esse não deveria ser seu projeto. Já tem que colocar sabendo que você precisa desse tempo, e que essa dedicação é o que você vai colocar ali, além do dinheiro. Ah, não, para esse projeto aqui eu preciso de um investimento mesmo. E se você não sabe quanto custa esse investimento de real, é importante saber. Porque senão também fica aquele investimento no campo do ideal. Ah, não sei. Então, a sua tarefa é procurar saber quanto que realmente você precisa para dedicar para esse investimento. E quando a gente fala desse investimento, às vezes ele não está disponível. E talvez você precise de um plano para acessar esse investimento, seja ele de tempo ou de dinheiro. E aí, qual é a sua ideia hoje? Como é que você vai fazer para chegar nisso? E aí você já vai colocar aqui. Ah, meu plano é organizar meu tempo, é acordar mais cedo, é procurar um investidor, é procurar um financiamento, é pegar meu investimento próprio e investir nesse projeto. Como é que você vai organizar para acessar aquilo que você precisa? Seja ele o investimento físico, dinheiro monetário, ou o dinheiro energético, o dinheiro, o tempo mesmo, aquilo, o como que você vai fazer isso. Você tem que ter esse plano, ele tem que estar aqui, porque senão de novo vai chegar ao final do próximo ano e a resposta vai ser, tipo, não sei, não dei conta, não tive tempo, trabalhei demais, mas seu plano tava aí, era, né, ou recalcular a rota no futuro ou refazer. E aqui, para terminar essa linha, o que que é importante colocar? Qual que vai ser o seu retorno? Esse projeto que você tem para 2026, ele tem que ter um ROI positivo. Então, qual que vai ser esse retorno que você vai ter quando chegar no final do ano e falar, não, isso aqui aconteceu, eu fiz. É um retorno financeiro? É um faturamento? É um crescimento de uma empresa? É uma expansão? Ou é um retorno emocional, porque era algo que você queria muito, que ia trabalhar mais essa parte da sua emoção, de uma realização pessoal ou uma realização profissional? Também é importante porque vai chegar alguns momentos que a gente vai duvidar do nosso projeto. Como eu falei, isso aqui me ajudou muito a centrar a minha energia esse ano, quando eu olhava assim que o meu retorno do meu investimento para esse ano, ele não era um retorno financeiro. Eu estava buscando um retorno muito mais emocional e de longo prazo do que realmente financeiro, porque não foi. Se eu fosse pegar um gráfico de faturamento foi o pior ano dos últimos 10 anos. Mas de realização no quesito emocional, eu extrapolei o gráfico. Foi outra realização. E se eu não tivesse escrito isso, com certeza eu teria me perdido. Então, entender que esse ROI nem sempre é um retorno só financeiro é importante. Então, escrevam aí qual que é o retorno que você vai ter se esse projeto acontecer, se isso aí sair do papel.
agora para a gente fatiar essa pizza e ficar mais fácil de digerir esse projeto. Pensa ao longo de 2026, se você fosse colocar em três grandes blocos das principais ações que esse projeto vai demandar. Os três principais pontos, porque eu sei que isso vai dar um checklist imenso de coisa que você tem que fazer, mas as principais etapas desse projeto e as datas. Então, meu grande projeto de 2026 é comprar uma casa. O passo número um é olhar o financiamento no banco. O passo número dois é dar a entrada. E o passo número três é, sei lá, escolher o bairro. Quais são, assim, os pontos macros desse projeto que você tem para 2026? Aí, além de fatiar ele nos três pedaços, ponto importante aqui é colocar a data. Até quando essa etapa ela precisa ser concluída? Aqui não precisa ser tão minucioso do tipo assim, até dia 4 de abril. Mas pelo menos assim, até abril. Então, até o mês 4 ou até o primeiro semestre do ano. No primeiro trimestre, isso aqui precisa acontecer. Então, assim, mesmo que você não tenha a data, tipo, específica, mas um momento ali do ano, um marcador, um checkpoint para você ter de quando que essa ação precisa acontecer. E aqui a gente tem a última pergunta que seria: qual é a evidência que você alcançou esse objetivo em 2026? O que que tem acontecido? Então vamos pensar que você tivesse que provar para alguém que o seu grande projeto ele aconteceu. Qual seria assim a maior das evidências de que aconteceu de fato aquele seu maior projeto? É uma inauguração de uma loja, é o maior um cliente que acontecesse e tal, é uma feira que você tem que se apresentar, assim, aquilo que realmente ia falar, não, eu sei que eu cheguei na linha de chegada se isso aqui acontecer. Essa evidência ela vai clarear para você e ao longo do ano para ver se você está caminhando em cima ou mais próximo da evidência maior. E agora a pergunta da sinceridade, né? De 0 a 10, o quanto que você está comprometida com esse seu projeto de 2026? E aqui a pergunta, talvez a resposta mais óbvia fosse 10, né? Mas nem sempre a gente consegue esse comprometimento 10 com o nosso objetivo. Então, colocar a honestidade aqui em primeiro lugar pode te ajudar no futuro ou a recalcular ou a entender o porquê que tá indo na velocidade que tá indo, por que que não tá acontecendo do jeito que você gostaria, que você vai lembrar, cara, eu sabia que o meu comprometimento esse ano seria nota 5, seria nota 7, seria nota 9 ou seria um 10.
caso isso seja a verdade, né? E aí, conseguiram visualizar o grande projeto para 2026? Conseguiu aí, Jéssica, escolher entre 1.000 projetos ou de 2026? Ai, na verdade, eu tô entre dois. Ai, muito difícil. Talvez dois ainda vai. Ainda mais se É, que- algum for daqueles que você não tem escolha, que você já começou a caminhar, é só tocar. é, sim, isso. Isso mesmo. Isso pode acontecer e provavelmente vai. E aí, Poliana, conseguiu funilar e escolher um projeto para 26? Sim, consegui sim. Visualizou seu ano? Consegui. Isso é bom. E aí, Letícia, 26 planejado inicialmente, né? Gente, assim, já deu uma folha de caderno. Depois eu vou precisar só escolher o que de fato vai me mover mais. Mas, meu Deus do céu, bateu a loucura aqui. Fritação de cabeça. E olha que esse é só o Caraca, começo. Esse é é. só o começo. Que eu deixei essa folha aqui final, porque caso vocês já queiram fazer uma linha do tempo em cima do projeto de cada ação para cada mês, já pode ficar como dever de casa, porque assim, piscou, a gente está aqui, 2027 Uhum. aconteceu e já é realidade. Mas eu gosto dessas linhas porque eu trabalho muito no visual. Então eu sempre tenho isso aqui para cada grande para cada vertical dentro da empresa, eu faço uma linha assim para eu visualizar o que tem que acontecer, porque o meu negócio ele tem alguns marcos assim. Então, aqui fecha safra, aqui abre, tal coisa acontece aqui. E aí eu consigo colocar e eu visualizo. Então eu deixei aqui se fizer sentido para vocês, para vocês usarem, porque quando eu escrevo e eu visualizo, parece que eu estiquei o ano e eu meio que já sei o que eu faço, e depois eu mando isso para a agenda, para o Trello, mas eu gosto de fazer na mão para eu visualizar. Então já deixei aqui que se a ferramenta fizer sentido, vocês vão usando. Mas o mais importante é que a gente bateu a nossa meta, que era revisar o ano, transformar isso em indicadores e já começar a tatear planejamento. Ainda não é o planejamento, vamos ter o workshop onde a gente realmente vai mergulhar, assim, fritar a cabeça, dedicar tempo real pro ano, mas já isso aqui já dá uma aquecida no músculo. Ele já não chega tão atrofiado, porque o que o ano faz com a gente em relação ao planejamento é isso, né? A gente treina
quadríceps, treina bíceps, treina tríceps, mas assim, a parte do planejamento, ele vai ficando ali atrofiado porque a vida vai acontecendo, a rotina vai acontecendo, e aí quando a gente chega no final do ano, acho que tem que dar ali um- uma bombada ali no músculo, porque senão a gente não pega no tranco na hora de planejar. Mas batemos a meta, foi bom. E assim, como sempre, o funil de pessoas só ficam os poucos e os bons pro final, né? Uhum. Planejamento não é para qualquer um. Essa fritação de cabeça, esse momento de dedicação, de bunda de cadeira, para fazer essa conexão com o futuro, assim, é boring, eu sei total, mas não tem outro caminho, né? E o mundo 2026 vai ser dividido com quem tem planejamento e quem não tem, porque as previsões não são boas do ano, infelizmente. Então, quanto mais preparado a gente estiver para isso, melhor. Bom, meninas, para não estender muito tempo, depois eu vou mandar lá no grupo as datas do planejamento mesmo, do workshop, mas vai ser semana que vem, terça, quarta e quinta. Então, quem quiser participar, já quiser começar a se organizar, mas eu mando os detalhes lá no grupo para que aí todo mundo já fica sabendo, quem quiser se organizar e tudo. E agradecer a vocês pela troca. É sempre muito bom poder fazer isso no coletivo, que é algo que eu já ia fazer de todo jeito, poder fazer com vocês e ouvir histórias. É inspirador, vai melhorando e vai deixando assim, aquela vontade de fazer o planejamento e os projetos e ouvir tudo. Foi bom demais. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Não, só queria agradecer, cara, você é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Acho que todo esse tempo aqui foi muito, para mim, pelo menos, né? Muito brainstorm, eu coloquei muito conteúdo e agora eu acho que é digerir, tentar organizar tudo e entender de que forma eu vou conduzir esse próximo ano. Mas a tua explicação, a tua forma de condução é muito maravilhosa, assim. Sempre fui tua fã, agora mais ainda. Somos todos. E assim, é só o começo, viu? Você vai ver que no workshop é ali que a gente mergulha real dentro de estratégia. Hoje, assim, realmente um aquecimento para ir trabalhando esse músculo para chegar mais quente pro dia do workshop. Mas eu vou mandar todos os detalhes, assim, eu que agradeço o tempo de vocês e a partilha. E estamos juntos. E eu estou inteiramente à disposição. Vocês já sabem, precisou de mim, qualquer coisa, quiser trocar ideias, enfim, qualquer coisa, estamos à disposição. E vamos ao grupo também para isso, porque tem muita gente legal lá, tem muito negócio interessante, para a gente poder fazer trocas, pessoal do marketing, tem uns meninos lá que estão trabalhando com inteligência artificial, estão fazendo um projeto aqui para mim com atendimento ao cliente, assim, muito interessante. Então tem muita coisa para a gente poder trocar ali. Então vamos usar o grupo como essa rede de conexão. Meninas, obrigado, viu? Mais uma vez, boa noite e estamos à disposição. Vamos conversando, tá? Muito Boa noite, obrigada, gente. Um Andressa. beijo, gente. Tchau, Parabéns. tchau. Tchau. Obrigada, gratidão.